Senhor presidente, senhor presidente, deputadas, gostaria um pouco da atenção de vocês, inclusive do líder do governo, Márcio Pacheco. Gostaria muito da atenção de vocês, porque a emenda em destaque que a bancada do PSOL gostaria de trazer é exatamente a supressiva número 5, que suprime-se o inciso 1º do artigo 2º, que dá conta dos repasses provenientes do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. Por que nós estamos suprimindo exatamente essa parte? Passamos aqui as 2 últimas semanas discutindo o quanto que era importante não desvincular o orçamento de fundos essenciais e prioritários para a área da segurança pública. E o que faz o novo fundo? O Fundo Estadual de Fomento à Operação Segurança Presente e da outras providências. Retira exatamente do FISED o orçamento, os recursos para que possa criar um novo fundo. Então, me parece, senhor presidente, não só uma contradição, já que essa casa lutou, os deputados aqui, deputadas comprometidos com a segurança pública, estiveram aqui lutando para o FISED constituir, de fato, uma força que amplie o investimento em segurança pública, principalmente trazendo um elemento que para nós é fundamental, que é a formação, que é a educação. Ou seja, o FISED é um fundo muito mais amplo, que traz para a nossa sociedade um impacto muito mais positivo do que um fundo apresentado agora em regime de urgência, que a gente sequer teve a oportunidade de discutir. Então, me parece não só equivocado, mas me parece extremamente perigoso tirar do FISED esse fundo que lutamos, deputado Renan Ferreirinha, para manter na segurança pública, para colocar do fundo criado de fomento à Operação Segurança Presente. Ou seja, senhor presidente, além de não compreendermos qual é a real prioridade do governo do Estado, ele tira de um fundo já existente para outro que ele quer criar, sem que a gente tivesse feito a discussão necessária com os profissionais da segurança pública, com a população. Ou seja, o FISED, que é um fundo muito mais amplo, muito mais capaz de incidir na nossa sociedade com relação à segurança pública, está sendo retirado o dinheiro dali para colocar nesse novo fundo que é pouco transparente, oferecido pelo governador do Estado. Então, eu concedo uma parte ao deputado Renan Ferreirinha. Deputada Renata, obrigado. Deputada, pensa comigo aqui. O governo manda uma série de desvinculações para essa casa, falando que o governo está em crise, que nós sabemos do período de calamidade financeira, que existem diversas restrições que têm que ser feitas, e sem entrar no mérito aqui de ser a favor ou contra, mas depois de mandar por isso, que é um processo de austeridade, cria um novo fundo poucos dias depois. Então quer dizer que a gente passa por um processo desgastante de ter que desvincular vários fundos importantes, e a forma como foi mandado para essa casa foi de forma precipitada, foi de uma forma arrogante, sem respeitar o parlamento, e poucos dias depois cria um novo fundo, sem entrar no mérito do programa, que tem o seu sucesso, mas a forma como isso tem sido feito é muito contraditório. E aí a gente tem que colocar os pontos nos is. O que se tem é que tem secretário querendo ter fundo para chamar de seu. É isso. O que se tem é um preciosismo que faz com que a comunicação do governo esteja completamente perdida. E mais do que perdida, contraditória. Porque não dá para você desvincular e depois propor a criação de um novo fundo. E aí, como que a gente fica com isso? O que o parlamento tem que fazer a respeito? Então, assim, lamentável essa posição do governo e corroboro com Vossa Excelência. Pois não. Muito obrigada, Renan Ferreirinha. O senhor traz uma excelente reflexão sobre a contradição de um governo que tem problema, inclusive, de gestão da segurança pública. A gente trouxe aqui, e ontem eu reavivava a memória de vocês da segurança pública feita em momentos de, por ocasião de um temor da própria sociedade, mas segurança pública tem que ser feita
com concretude, com qualificação, não pode ser à luz das situações, como aconteceu, e a gente comentava aqui ontem, né, deputada Lucinha, o quanto que foi uma tragédia as UPPs. Então a gente precisa ter memória do quanto que fazer política por ocasião traz para esse Estado um problema concreto na nossa segurança pública e, portanto, eu peço aos senhores e às senhoras deputadas que contribuam conosco, apoiando a nossa emenda supressiva número 5, que resguarda o Fundo de Investimentos de Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED, para que ele não tenha ali desvinculado ao bel prazer do governo do Estado, que, além de não deixar claro as suas pretensões, nos coloca numa situação extremamente delicada de falta de debate na Casa Política. Concedo uma parte à deputada Lucinha. Obrigada, deputada Renata. É que eu gostaria de contribuir para essa discussão, até porque no texto da lei, né, diz bem claro, fica instituído o Fundo Estadual de Fomento à Operação de Segurança Presente, com o objetivo de subsidiar o Programa de Apoio à Segurança Pública ao ordenamento público. Quando fala ordenamento público, deputada Renata, diz respeito aos municípios. Então tem que ter um convênio com os municípios para que esse programa possa acontecer. E que foi uma emenda apresentada de minha autoria e que simplesmente está sendo ignorada, dizendo que não há necessidade. Claro que há. Cada município tem seu plano diretor. Cabe aos municípios definir, através de lei própria ou de convênio, como vai se dar essa questão. Uma outra questão, deputado Renato, queria até lhe agradecer uma parte, que diz a emenda 43. No texto da lei aqui, é interessante que fala assim, o programa de apoio ao ordenamento público e às ações complementares realizadas pelo Serviço Social no apoio ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ora, se você vai resgatar essas pessoas que estão com a questão da vulnerabilidade nas ruas, você tem que ter um aperfeiçoamento na lei. Aí eu sugeri, através de uma emenda de minha autoria, dos Paulo e de Mônica, que na definição, utilização de recursos de segurança pública presente, serão considerados acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, serão objeto de regulamentação, deputada. Regulamentação com a definição dos procedimentos de acolhimento e o destino das mesmas. Porque como é que você vai acolher essas pessoas que estão na rua e vão colocá-las aonde? Então tem que estar isso no corpo da lei. Não pode, é uma emenda importante que o governo deveria acatar até para aperfeiçoar esse monstro que veio para cá sem ter condição de discutir. Por isso que eu peço e agradeço a Vossa Excelência a parte. Excelente emenda, deputada Lucinha. E aí, já concluindo, repetir aqui, a nossa emenda supressiva número 5 apenas faz justiça ao fundo que já existe, que é o FISED, que é o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED, que tem toda a sua estrutura. E a gente fez um debate nessa casa para manter o investimento correto na área da segurança pública, e agora o governador quer criar um outro fundo de uma forma, e eu já disse aqui ontem, volto a repetir, eleitoreira, oportunista, que, inclusive, deputada Lucinha, ignora os outros municípios, porque esses deputados, esses governadores que trabalham de forma eleitoreira com a segurança pública, inclusive, eles têm um riocentrismo colocado. Então, dispensa qualquer olhar mais apurado para os outros municípios. Então, trazer aqui e restabelecer aos senhores e às senhoras deputadas que possam votar com a gente pela nossa emenda supressiva 05, que resguarda o FISED no lugar onde ele tem que ser investido, que é na segurança pública e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Se o governador veio aqui criar um novo fundo, que ele estabeleça outros critérios para tirar recursos, e não tirar recursos de um fundo que já existe. É uma contradição, é um absurdo, e concedo a parte ao deputado Flávio Serafini. Deputada Renata, por gentileza. Estou concluindo. Nós temos outros destaques, por Só para gentileza. lembrar que o FISED
já perdeu 30% das suas receitas na atual desvinculação promovida pelo Estado. Exatamente. Então, concluindo, eu gostaria de contar com o entendimento das senhoras e senhores deputados por essa emenda que é fundamental para o que foi a nossa luta essas 2 semanas para resguardar o fundo que dá investimento às ações da segurança pública e do desenvolvimento social, que é um fundo amplo, que traz a questão da formação, da educação, enfim, um fundo essencial para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, e não pode o governador aqui apresentar, tirar da cachola um novo fundo e retirar exatamente do FISED. Isso é um absurdo. Quero contar com votos dos senhores e das senhoras deputadas pela nossa emenda supressiva número 5, que resguarda o FISED aonde ele deve estar. Muito obrigada, senhor presidente.